Oi gente, tudo bem? Você está no Átomo Quântico e hoje nós vamos falar sobre a nutrição. A alimentação, a nutrição, é essencialmente importante para manter um corpo na dimensão onde ele está, para aprender o que ele precisa aprender naquele lugar onde ele se encontra. Falando das questões de corpo físico, no nosso caso, ele é composto de matéria. Então nós precisamos de matéria para que essa matéria entre em contato com a nossa, para que gere a energia necessária para que o nosso corpo mantenha bem nutrido. Quando nós falamos de corpos mais sutis, nós vamos entendendo que alguns desses corpos da dimensão, eles conseguem canalizar a energia direto do prana, da prana, energia fundamental do multiverso. A gente percebe que o multiverso ele abastece os planetas, todas as consciências de todos os lugares, várias vezes durante o dia. E a gente consegue perceber isso quando há aquele silêncio. Você pode ver, uma delas que eu sei que acontece é umas 11 da manhã, umas 11 e pouquinho. Você percebe um silêncio, tá tudo quietinho, só a gente que tá fazendo barulho. Mas se você vê o vento, ouvir o vento, né? Os animais, as plantas, tá tudo calmo, tudo sereno, porque tá recebendo essa energia. A gente tá falando sobre isso para conseguir explicar algumas coisas de como a gente leva a nossa vida, das crenças que a gente vai tendo também, porque isso também acaba influenciando como as coisas acontecem. Quando a gente fala, no caso da terceira dimensão, de matéria, a gente busca essas formas de se alimentar em determinados lugares. Quando a gente para pensar em se nutrir de animais, veja, novamente, é uma questão além de ser certo ou ser errado, ser moral ou ser imoral, mas sim de o que isso impacta na nossa vida. A gente vê que boa parte dos animais aqui, eles sofrem, né? Sofrem maus tratos, ficam presos, vivem para aquilo. Então, assim, a gente vê que apanham, que são xingados. Então, tudo isso é passado para eles, essa informação de sofrimento, o medo da morte, né? Porque você vê, todo mundo, todas as consciências procuram se manter vivas. E elas criam crenças de medo da morte justamente para tentar fugir disso. Com o animal também é a mesma coisa. Então tudo que passa quando um ser humano ou outro animal entra em contato com aquela informação, ele herda, ele ressoa aquilo dentro dele. Veja que a gente entende que, claro, tudo é uma única consciência, então tudo está ligado desde os primórdios. Só que à medida que essas consciências vão interagindo, esse laço vai ficando mais forte. Então, do animal que sofreu, eu entrei em contato com ele, matéria com matéria, houve um emaranhamento a nível de terceira dimensão. Já existe em outras dimensões, mas aqui foi fortalecido através do sofrimento. Então, se a gente vê, dá um exemplo bem assim para ilustrar, certamente já teve algum momento que você viu ou você sentiu de assim, nossa, eu sinto que as pessoas só me usam, elas só vêm, pegam o que querem, extraem tudo de mim e depois me abandonam, por exemplo. Às vezes, pode acontecer dessa pessoa ingerir alimentos os quais há nenhum agradecimento. Então, assim, além de ser um animal, pode ser uma planta, pode ser o que ela estiver se alimentando. Dificilmente esse indivíduo para pensar no percurso que esse alimento percorreu até chegar até ela. O que aconteceu? Será que foi de uma forma positiva, uma forma negativa? Como que foi? Essa pessoa agradece esse alimento que ela está recebendo? Então acontece muito a banalização, né? A gente vai no mercado, compra, paga, eu já paguei, já tá tudo certo, então eu vou lá, me esbaldo com aquilo, às vezes exagero pela gula, né? Então você vai vendo que são muitas crenças na mente. Então há aquele senso do uso. Eu usei aquele alimento, depois vai virar um dejeto, meu corpo descarta, a vida que segue. Então assim, é uma coisa que vai passando para outra, vai herdando e vai ressoando nos comportamentos que a gente tem, e também nos pensamentos. Então se a gente para pensar na planta e no animal, dependendo da forma que a gente faz, gera sofrimento, claro que gera. Porque você corta o legume, você tira a planta do pé. Então há uma informação meio agressiva nisso. Só que veja que é como a gente faz isso. Se a gente faz com amor, com respeito, entendendo a importância dessa troca energética que a gente está tendo com esse planeta, a gente começa a barrar essa dor, esse sofrimento que vai vindo. Porque, claro, a gente vai pensando, né? Por exemplo, a gente já tá no fim do ano, então agora vai começar o pessoal a comprar mais galinha, peru, frango, sei lá. Então, assim, a gente vai consumir isso em excesso, né? Pra quem consome. E aí? O que mais? Cadê o sentimento pelo animal? Cadê o agradecimento por ele ter se oferecido para aquele momento, né? Então você vai vendo que tudo isso vai explicando o que a gente vai passando no decorrer da vida. E a gente está falando isso pra gente aprender, assim, né?
para a gente entender a tal da consciência de ser grato por aquilo que a gente recebe, sempre agradecer, sempre manter esse fluxo positivo. Isso que vai ser dito agora vai parecer até um pouco fantasioso ou utópico, algo do gênero, mas existem indivíduos que, quando entram na questão da meditação intensiva, da yoga, dessas práticas, Tai Chi Chuan, tudo isso que sincroniza o nosso corpo com o multiverso, essas pessoas conseguem canalizar prana. Então, canalizando direto o prana, sem precisar de um intermediário, no caso a matéria, para se sentir nutrido, a gente começa a dispensar essa nutrição material. Então a pessoa consegue se desvincular disso. Ao invés dela ficar comendo carne, legume, qualquer coisa, semente, o que seja o que for, ela para. Veja que esse processo, ele é muito complexo, assim, né, para quem tá começando, muito difícil. Então se a gente pega e fala assim, eu vou parar de comer, né, ou então eu vou parar de acreditar que eu preciso me alimentar. Quando a gente faz esse tipo de coisa de negar, a gente está subvertendo uma crença de uma forma negativa. Veja que, por exemplo, se eu falar, eu vou parar de respirar porque eu não acredito mais no ar. Ele continua ali, eu continuo precisando dele, só que eu estou negando ele. Então minha respiração começa a ser prejudicada. Ao contrário, quando a gente consegue sublimar, entender e ter consciência de uma conexão que a gente tem, a gente consegue ter mais controle sobre ela. Então veja, para a gente conseguir, pensar mais em como a gente se nutre, para motivar o nosso corpo a desenvolver alternativas mais sustentáveis, a gente tem que amar a forma que a gente faz. Então, à medida que a gente vai sentindo amor pelos animais, independentemente de serem maltratados ou não, e claro que isso conta, mas só para explicar esse caso, a gente começa a enxergá-los como iguais. Vamos chegar bem ao extremo da coisa. A gente não vai se alimentar de um parente que a gente ama, né? Porque a gente ama, é impossível para nossa mente imaginar uma coisa dessa. Então, esse amor ser transferido incondicionalmente, da gente entender que o animal também é um irmão, uma planta também é um irmão. Então, você vai vendo que o incondicional, ele vai sendo instaurado à medida que os muros são derrubados, os muros da conveniência, do uso, do senso do uso, né? Então, a gente vai entendendo que para amar, a gente tem que ter conhecimento, sabedoria, né? Da gente entendendo. É claro que, se a gente for pensar nisso que a gente está falando, minhas armas, né? Pode ser uma coisa que, nossa, você está falando uma coisa de, sei lá, de quinta dimensão para cima? Talvez. Mas assim, a gente está explicando isso aqui nesse vídeo para que a gente consiga se abrir a essa percepção de consciência. Da gente entender de onde está vindo, qual é o percurso disso, de entender, de questionar essas coisas. Porque a gente pode, quando uma pessoa começa a perguntar, a gente fica, mas que pessoa chata, nossa, que pessoa insuportável, por que ela está perguntando? Só levar embora e comer. Só que a pessoa está buscando ter consciência. O que está acontecendo? Onde vem isso aqui? Então, ela vai se tirando dessas situações de participação ativa ou passiva dessas circunstâncias negativas que esses animais ou que essas plantas. E aí, isso é a questão que a gente vai entendendo quando a centelha começa a se manifestar. Ela começar a entender, somos um, é uma coisa só. Quem sou eu para tirar do animal o direito que ele tem da vida? Quem sou eu para tirar da planta o direito que ela tem de existir daquela maneira? Então, assim, essas coisas começam a ser pensadas. Então, assim, a gente te convida a refletir, né? De longe é para você se culpar, né, da forma que você está se alimentando, ou pensar de forma negativa em relação a si, sei lá, independente da maneira que você pense. É mais assim, de onde vem? Como que veio? Como que isso funciona? Né? Do que vai acontecer depois disso? Da gente também começar a entender também assim, né, da alimentação e também dos nossos dejetos, do nosso lixo, de tudo que a gente faz, da atividade que a gente faz. Se a gente for ver, de todos os animais, de todas as consciências que habitam esse planeta, a gente é a mais mimada, assim, com perdão da palavra, mas, gente, a gente fala, eu só trabalho, eu só estudo e tal, mas você vai no mercado, tem um monte de coisa para comprar. Você vai na papelaria, você compra o que você quer, você vai e escreve, você não precisa caçar, você não precisa se preocupar com a máquina de lavar roupa, porque ela vai lavar tudo sozinha. Você não precisa se preocupar se vai estar chovendo para você ir lá e assentar o telhado, não sei lá o quê. Então, assim, muitas preocupações de uma vida ativa com a natureza, a gente se perdeu, a gente perdeu. Então a gente fica mais frágil. Qualquer coisinha a gente está doente, qualquer coisinha o nosso corpo está sofrendo. Então a gente vai vendo até onde isso vai levando, né? Até onde isso vai chegar. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado. Agradecemos a você por ter assistido. Por favor, de antemão, nos perdoe se em algum momento a gente disse algo que te despertou algo negativo. O intuito aqui é sempre ajudar, sempre compartilhar aquilo que a gente aprende, tá?
Agradecemos, até a próxima!